Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos começar com a pergunta: How old do citizens have to be to vote for president? Quantos anos o cidadão tem que ter para votar para presidente nos Estados Unidos? Então a pergunta é: How old do citizens have to be to vote for president? 18 and older. Então, 18 anos ou mais. Então, aqui nos Estados Unidos, a premissa para que alguém vote é que seja cidadão, esse é o requisito básico, tem que ser cidadão, e ter pelo menos 18 anos de idade, ok? E tem, what are two ways that Americans can participate in their democracy? Quais são duas formas que os americanos têm de participar na democracia deles? Isso é muito interessante, foi como eu disse numa das aulas anteriores, a questão da democracia, do processo democrático. Nós temos a tendência de pensar que a democracia, uma vez conquistada, ela está lá, imutável, ela não muda, ela vai ficar lá, ela foi conquistada e acabou. Só que não. Eu comparo a democracia a uma planta num vaso. Se você não regar, se você não cuidar daquela planta, ela vai morrer. Igual a democracia. O exercício democrático, ele é exercitado todos os dias, a toda hora. Respeitar, fazer valer os nossos direitos, como respeitar o direito do outro, como ouvir a opinião alheia e também fazer com que a nossa opinião seja ouvida. E além de outros aspectos. Mas o exercício da democracia, ele é uma coisa diária e sempre. Como eu citei antes, né? Uma pessoa famosa, conhecida, ela fez um comentário uma vez, eu li em algum lugar, e que me impressionou e que eu carrego comigo até hoje, apesar de eu não lembrar o nome do autor no momento. Ele disse, né, que democracia dá trabalho, e é isso mesmo, tá? Então nós temos que todos os dias exercitar o nosso direito e dever democrático, ok? E a pergunta aqui é: What are two ways that Americans can participate in their democracy? Quais são dois direitos que os americanos têm de exercer a sua democracia? Então vamos ver aqui qual seria, né? Tem vote, votar, join a political party, juntar-se ao partido político, help with a campaign, juntar-se a uma campanha, join a civic group, juntar-se ao grupo cívico, join a community group, juntar-se ao grupo comunitário, give an elected official opinion on an issue, dar a um político eleito a sua opinião sobre um assunto, call senators and representatives, telefonar, contatar, mandar e-mail para senadores e deputados federais, publicly support or oppose an issue or policy, publicamente se apoiar ou se opor a um assunto ou política, run for office, concorrer a um cargo político, e write to a newspaper, escrever a um jornal. Não é ser jornalista, é você viu um artigo num jornal e você emitir a sua opinião com relação àquele artigo, ok? Então eu vou ler agora sem a tradução. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Vote, join a political party, help with a campaign, join a civic group, join a community group, give an elected official opinion on an issue, call senators and representatives, publicly support or oppose an issue or policy, run for office, and write to a newspaper. Ok? Essas são as opções. E temos agora também outra pergunta, que é: When is the last day you can send in federal income tax forms? Então, qual é o último dia que você tem aqui nos Estados Unidos para enviar a sua declaração de imposto de renda? April 15. Então, seria o dia 15 de abril. Então, a pergunta é: When is the last day you can send in federal income tax forms?
Quando é o último dia que você pode enviar a declaração de imposto de renda? April 15th, 15 de abril, tá? E a 57, when must all men register for the selective service? Seria quando todos os homens têm que se inscrever para o serviço seletivo. Eu vou explicar isso. O que é isso, o serviço seletivo? Até a década de 80, nos Estados Unidos, era como no Brasil. Todo homem, quando fizesse 18 anos, ele teria que se alistar nas Forças Armadas. Só que na década de 80, isso foi alterado. As pessoas não foram mais obrigadas. Hoje em dia, nenhum homem é obrigado a servir as Forças Armadas dos Estados Unidos. A não ser que ele vá lá de livre e espontânea vontade, assine um contrato, aí sim, aí ele tem o compromisso de servir. Mas, normalmente, se ele não fizer nada, ele não for a lugar nenhum, não assinar nada, ele não é obrigado a servir as Forças Armadas dos Estados Unidos. Só que, em troca disso, o governo criou um programa chamado Selective Service. O Selective Service é serviço seletivo. Quando o jovem faz entre 18 e 26 anos, ele tem que preencher um formulário com dados pessoais, com relação à saúde, peso, tipo físico, cor dos olhos, altura, cor da pele, blá, 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 ok? E ele manda isso para o governo processa, e ele manda para essa pessoa um número que ele usa o resto da vida. Então, o governo, na realidade, ele quer saber, estatística, ele quer saber, entre 18 e 26, a população atual que eu tenho de homens é essa e que está nessa condição. Já que não tem um serviço militar obrigatório, o governo quer ter controle da população masculina entre 18 e 26, em que situação eles estão, ok? Então, esse é o serviço seletivo nos Estados Unidos. Não é alistamento militar, ok? Então, when must all men register for the selective service? Between 18 and 26. Entre 18 e 26 anos de idade, ok? Então, nos vemos na próxima aula.